Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um exemplo de como executar os testes automatizados com Selenium utilizando o Docker. E então, como parte do setup para esse vídeo, eu tenho o Docker já instalado e em execução aqui na minha máquina. Tenho também um projeto Java que está aqui no IntelliJ, onde a gente tem o Selenium, utilizando também o Maven nesse projeto Java, com as dependências para o Selenium e para o JUnity, e a gente vai ter aqui um exemplo bem simples de navegação para que a gente possa utilizar na execução com o Docker. Então, partindo agora para a parte principal do nosso vídeo, eu vou começar mostrando para vocês como encontrar as informações sobre as imagens Docker para Selenium. Então, se você pesquisar no Google Docker Selenium, os dois primeiros itens vão mostrar já a principal base para encontrar as imagens do Selenium. Então aqui no Hub Docker você vai ter as mesmas informações que a gente vai utilizar aqui no próprio projeto do GitHub do Selenium. Então aqui ele vai ter toda a informação que você precisa para decidir quais imagens você precisa baixar, dependendo da necessidade do seu projeto, da sua circunstância. Para o nosso exemplo, a gente vai utilizar apenas a imagem que contém a versão standalone do Chrome. E para você entender simplesmente como você pode executar qualquer um dessas imagens, basta simplesmente vir aqui na wiki do próprio repositório e seguir as informações que tem aqui na página do Getting Started with Hub and Nodes. Então o que é que a gente vai fazer? O primeiro passo é simplesmente no terminal eu vou fazer um pull na imagem do Selenium Chrome que a gente vai utilizar. Então o comando é o docker pull. No nosso caso a imagem que eu vou utilizar vai ser a do Selenium Standalone Chrome. Então quando você iniciar, a sua máquina vai baixar a imagem pela primeira vez para a sua máquina. A partir do momento que ela já estiver na sua máquina, você não precisa mais fazer esse passo de baixar a imagem novamente. Então, ao final da execução do comando, se você executar no terminal Docker Images, você vai poder visualizar que agora você tem a imagem do Selenium Standalone Chrome. Em seguida, o que a gente vai fazer é justamente executar o comando run, que vai nos mostrar justamente, que vai inicializar esse container para que você possa utilizar, apontar os seus testes para essa instância, né, que contém todas as informações necessárias para que o Selenium execute com sucesso, apontando para o Chrome. Então o comando também está aqui. A gente vai novamente no terminal e a gente vai fazer um docker run -p, que está indicando justamente qual é a porta que eu vou expor para que eu consiga me comunicar a partir dos meus testes no IntelliJ. Aqui eu estou dando um nome para o meu container e apontando para a imagem que eu vou utilizar. Então, quando você fizer docker run, ele vai justamente inicializar o Selenium e vai dar aqui as informações. Se tudo tiver corrido bem, ele vai apontar aqui Selenium Server is up and running. Em seguida, o que é que a gente vai fazer? Agora que o container com o Selenium já está em execução, eu vou voltar para o IntelliJ. Então, dar um overview aqui bem rápido para vocês desse projetinho, que é bem simples, só para a gente exercitar a utilização do Docker. Então, aqui a gente tem, na minha classe como se fosse a nossa classe de página, eu tenho aqui uma instância do driver, que vai ser passada via o construtor, e eu tenho um método navegar para a homepage que vai simplesmente navegar para a home da QA-Lab. Em seguida eu vou fazer duas coisas. Eu vou imprimir no console o título da página e vou, após esperar pelo carregamento da página, eu vou tirar um screenshot. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente estiver executando o teste pelo container, você não vai ter a visualização do browser abrindo e fazendo interação como a gente tem quando está executando um teste localmente. Então isso é uma parte da utilização, pelo menos desse container, dessa imagem que eu escolhi. Então aqui na classe de teste, eu estou simplesmente inicializando a minha classe de página,
estou definindo as capabilities para o Chrome e estou criando uma instância do Remote WebDriver, apontando aqui para a URL, que é a URL utilizada para conectar com o container do Selenium. Então essa informação também está aqui disponível na wiki. Então se você olhar aqui, tem exemplos de execução utilizando Java, utilizando Ruby, utilizando Python e utilizando JavaScript. E aqui, por exemplo, no exemplo Java, a gente pode ver aqui na inicialização, tanto para Chrome como para Firefox, o apontamento dessa URL para conexão com o container Docker. Em seguida, o que é que eu estou fazendo? Simplesmente estou fazendo a inicialização aqui num método anotado pela keyword before do nosso driver. E no método de teste que eu chamei de testinho, eu simplesmente estou chamando o método navegar para a homepage. Então não é um teste realmente, não tem nenhuma sessão. O que a gente está fazendo é simplesmente uma navegação para poder exercitar essa utilização do Docker. E aqui no meu método de after eu estou apenas encerrando a utilização do WebDriver. Então a única diferença aqui da execução local é que na execução local você estaria instanciando um new Chrome Driver, por exemplo. E aí, nesse caso, a gente passa a utilizar o Remote WebDriver. Então, se eu executar aqui esse teste, o que é que vai acontecer? Primeiramente, no terminal, a gente vai ter, ele vai imprimir no nosso terminal aqui no console o título da página, aqui que vocês podem ver, QLab qualidade de software. E se a gente for lá no terminal, a gente pode ver aqui que enquanto estava ocorrendo a execução, o terminal da execução do container, ele vai exibindo aqui justamente a requisição dos comandos que estavam sendo feitos. Então, quando ele tentou carregar a URL, a busca por determinados elementos da página, aqui no final, tirando o screenshot e, por fim, encerrando a utilização do Chrome Driver. E aqui na pasta onde está o meu projeto, eu vou ter justamente a imagem do screenshot que eu capturei durante a execução do teste. Então, para fecharmos o nosso vídeo, eu listei aqui algumas vantagens da utilização do Docker nos testes automatizados. O primeiro ponto é a questão da padronização e consistência. Então, com a utilização do Docker, você vai permitir com que todos os envolvidos no projeto, todos os participantes da equipe, eles possam estar sempre executando os testes num mesmo ambiente, numa mesma configuração de execução do Selenium, evitando assim problemas de inconsistência na própria execução. Em seguida, tem a questão também de facilitar o Docker, ter essa possibilidade de facilitar tanto a configuração local como a configuração quando você for realizar os testes em ambiente de integração contínua. Então, simplesmente a utilização do Docker vai permitir com que você não precise realizar toda a configuração de instalar as dependências e arquivos necessários para que os testes do Selenium executem corretamente. E o último ponto também relevante é a questão do próprio Docker Hub, que a gente utilizou quando a gente estava pesquisando pela imagem do Selenium. Então o Docker Hub hoje está uma comunidade muito ativa, então isso facilita muito, tanto para, no nosso caso, a necessidade da utilização do Selenium, como outras imagens, outras ferramentas que podem estar disponíveis de uma maneira simples e fácil de manter. É importante também vocês terem em mente que no nosso exemplo a gente teve a abordagem mais simples possível, então a gente não está utilizando todos os recursos do Docker. Tem muitas outras coisas que podem tornar ainda mais fácil essas questões que a gente está colocando como vantagens para a utilização do Docker.